Então, continuando aqui. Índio com celular e roupa, né? Usando essas coisas que são símbolos da nossa cultura, ele não é mais índio? Não existe índio puro, não existe ex-índio, não existe índio aculturado. Ou seja, o índio hoje, gente, ele está em todo lugar. A gente tem aquele índio que reside na floresta, a grande maioria está lá, principalmente na floresta amazônica e naquela região da Amazônia, mas nós temos muitos povos indígenas que estão espalhados pelas cidades. Campo Grande, por exemplo, é uma cidade do Brasil que tem muitos índios urbanos morando na cidade. Aliás, infelizmente, muitos em condições muito ruins, vivendo nas calçadas como um mendigo muitas vezes, né? Isso é péssimo, né? Então isso mostra uma situação muito ruim. Mas o fato é que o índio hoje ele não está apenas isolado e distante de nós, né? O índio também é alguém que está fazendo parte, né, e que tem todo o direito de ter acesso aos bens culturais. Veja essas imagens que eu coloquei. Né? O índio com uma Betacam, né, uma câmera de gravação de vídeos de produção cinematográfica, os outros ali, né, olhando e fazendo pesquisa nos microscópios. Ou seja, se a gente olha um pouco para a questão da história, o que a gente percebe? Que o índio também foi se integrando à sociedade, né? O que não faz com que ele deixe de ser índio, porque ele agora está integrado na sociedade da qual nós fazemos parte. Inclusive, essa imagem aqui, que eu achei bem legal, que é uma imagem que mostra uma formatura, né? Uma formatura de uma comunidade indígena, se eu não me engano, é uma formatura de direito, esses índios se formaram como advogados, e aí eles estão ali com um beca, mas eles não abriram mão de colocar os seus cocares. Então, é como se eles estivessem dizendo para a sociedade, olha, eu sou advogado, mas eu sou índio, e eu preservo o meu direito de continuar sendo índio. Então, assim, é bonita essa foto porque ela mostra isso. Essa relação entre as culturas, quando ela se dá de maneira amistosa, de maneira a aprender com o diferente, ela tem um nome, isso chama interculturalidade. Ou seja, eu trago a minha cultura para o outro, que traz a cultura dele para mim, e nessa relação intercultural a gente vai se modificando. Eu mudo porque eu aprendo e conheço aquele que é diferente de mim. E ele muda porque ele conhece, porque aprende comigo também. É isso que acontece na sociedade como um todo. Como o índio está integrado nessa sociedade, ele vive essa relação de interculturalidade. Infelizmente, nós, que não somos índios, nem sempre sabemos aproveitar essa oportunidade para aprender, para se tornar melhor, para se apropriar de um conhecimento que nos ajude a olhar a vida de uma maneira melhor. Mas o índio sabe, o índio aprende, né, e ele se relaciona com o meio ambiente, com a circunstância, com as outras culturas. Essa interculturalidade vai acontecendo. É por isso que não dá para dizer que quando o índio se apropria dos bens de consumo, dos bens culturais da nossa sociedade, ele deixa de ser índio. Como eu disse antes, não existe ex-índio, né? Quem é índio carrega uma história. Essa história tem uma importância. Outra coisa, outro preconceito que existe com relação à cultura indígena. A cultura indígena, ela é atrasada? Qual é o problema dessa afirmação? É que ela pressupõe que existe os avançados tecnologicamente, culturalmente, que são superiores, que têm uma cultura melhor, uma cultura maior, uma cultura mais sofisticada, e tem lá os primitivos, né? Que são os índios, os selvagens, que não têm cultura,
né, que a cultura dele não vale tanto. Então, o que está acontecendo? É uma parte da população medindo o povo indígena com a régua, né, do povo branco, né? E é isso que nós não podemos fazer. Quer dizer, uma cultura, a gente não pode medir a cultura do outro com a régua da nossa cultura. A gente não pode olhar para o outro que vive numa determinada situação, comparar com a vida que a gente tem, por exemplo, no mundo moderno das tecnologias, e chamar o outro de atrasado, né? Quando, na verdade, não é isso que está acontecendo. Tá? Tem muitas comunidades tradicionais, né, que conseguem sobreviver, por exemplo, na selva, e viver nesse contexto, e consegue retirar, por exemplo, os frutos da sua sobrevivência e da sua subsistência sem destruir a floresta. Nós não aprendemos a fazer isso, né? Nós não aprendemos a fazer isso. O homem branco, de uma forma geral, ele tinha um objetivo de produzir um determinado tipo de organização da sociedade para gerar lucro. Então, o que vai acontecer? Há uma destruição da floresta. Agora, como é que é isso? Quem destrói a floresta e gera mais lucro é avançado? Quem aprendeu a preservar e a conviver de forma tradicional é o atrasado? Então, vejam, tem um preconceito grande aí, e que não deixa a gente enxergar algumas coisas, por exemplo. Vocês estão vendo esse índio aí? Né? Esse índio está olhando para algumas plantas. São plantas medicinais. Todo mundo já teve a experiência de ir na feira em alguma vez e ver aquelas banquinhas que vendem ervas, que vendem determinados tipos de... Porque vocês sabem que existe toda uma medicina tradicional por trás disso. E os índios são um povo muito rico, né, principalmente com relação ao uso dessa medicina tradicional. Eles têm toda uma perspectiva, sabem fazer uma agricultura sem destruir o meio ambiente, são agroecológicos, é uma outra visão que a gente tem ali. Tá? Então, observem isso. E muitas vezes, o que acontece? As empresas farmacêuticas, os cientistas, eles se apropriam desse conhecimento fantástico, levam para fazer remédio, para fazer vacina, para fazer coisas que beneficiam a sociedade e que geram riqueza, sem devolver nada para essa comunidade, né? Então, é importante a gente entender que existe um avanço muito grande também nesse conhecimento que nós não necessariamente nos apropriamos dele. Outra questão. Os índios são preguiçosos e não gostam de trabalhar? Será? Ou eles não gostam de ser escravos, né? Porque, na verdade, o que era trabalho para o português que estava chegando aqui? Trabalho era a produção de riqueza, era organizar a sociedade para fazer o quê? Para produzir em larga escala um determinado produto para ter preço lá no mercado internacional. Era a lógica do capitalismo. O índio não vive para trabalhar, ele trabalha para viver. Então, ele tem uma outra perspectiva. Tá? E muitas vezes, ao se confrontar com esse modelo, esse índio foi chamado de preguiçoso, ele não gosta de trabalhar. Então, puro preconceito em função disso. Por quê? Porque o que estava em jogo era o capitalismo colonial, que precisava escravizar as pessoas, e em função dessas escravidão, aquele trabalho que é próprio da cultura indígena, né, a sua pesca, o seu artesanato, a sua produção dos seus instrumentos de trabalho, a produção da sua agricultura própria, foi vista como se fosse, né, como se não fosse trabalho. Tá? E uma vez eu ouvi uma indígena numa entrevista muito interessante, que perguntaram para ela: nossa, mas os índios não gostam de trabalhar? Aí ela fala assim: peraí. Veja bem, o nosso povo está aqui nessas terras há mais de 12 mil anos. Agora me responde uma coisa: você acha que alguma sociedade
ela consegue sobreviver mais de 12 mil anos sem ninguém trabalhar, sem ninguém fazer nada? É possível isso? Então, assim, é um equívoco olhar. O senhor está medindo a nossa sociedade a partir da tua régua. Né? Então, assim, nós trabalhamos e trabalhamos muito. Tá? O que nós não somos e não queremos ser, e eu ouvi vários índios dizer isso, né? é escravos. É se sujeitar a essa lógica do trabalho do mundo capitalista. Bom, portanto, essa ideia do trabalho, ela tem a ver com o quê? Com dois modelos diferentes, duas maneiras diferentes de ver trabalho. De um lado, tem a lógica indígena tradicional, em que o trabalho existe para garantir a vida. De outro lado, existe a lógica da acumulação de riqueza, do capitalismo, onde a lógica do trabalho está ligada à ideia de lucro, onde você precisa acumular riqueza. Essa é uma outra lógica, e é uma lógica que não combina com o modo indígena de viver. Outra questão, o índio, quando os portugueses chegaram, eles trabalharam muito na extração do pau-brasil. Mas ele só fez extração do pau-brasil? Esse foi o único trabalho que os índios fizeram? Não, muito pelo contrário. Eles fizeram muitas outras coisas. Tá? Eles foram trabalhar na cana-de-açúcar, eles foram trabalhar depois no café, eles foram trabalhar, né, em várias outras produções. Então, a gente tem várias outras produções e outras... trabalhou na pecuária, principalmente na região do Baixo São Francisco. Então, você tem vários povos indígenas vivendo, ajudou muitos portugueses a desbravar o sertão lá, porque eles nem sabiam andar pelo meio da selva, né, e conseguir ir construindo e descobrindo outras regiões e construindo, né, as cidades coloniais. Então, o índio trabalha e trabalha muito em várias outras coisas e não apenas na extração do pau-brasil. Mas é verdade que a primeira maneira de escravização do povo indígena foi para fazer o quê? Para extrair o pau-brasil, colocar nos navios portugueses e levar para a Europa. Ora, tem muita terra para pouco índio? Tem uma visão ainda preconceituosa da nossa sociedade de quem não quer olhar para a terra do ponto de vista ecológico, de que a terra ela tem que ser instrumento de produção de riqueza capitalista. Ora, quem olha dessa maneira vê a terra que está ocupada pelos índios, demarcada pelos povos indígenas, de acordo, inclusive, com a lei, e simplesmente olha para isso e acha um absurdo que tenha tanta terra para os índios. Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. É que existe uma outra lógica de encaminhamento da vida na cultura indígena. Mas vejam só, a demarcação das terras indígenas é de fundamental importância, não apenas para os índios, mas para nós também. Porque a garantia da demarcação de terras indígenas, ela faz com que boa parte da Amazônia seja preservada. Porque justamente por ser terra indígena, não dá para ter garimpo, não dá para ter destruição, não pode ir lá e cortar madeira, não pode queimar. Então, boa parte dessa questão aí é uma leitura equivocada, porque, na verdade, né, seria bom que tivesse mais terra indígena, né, porque a gente teria menos destruição das nossas florestas, das nossas matas e dos nossos rios, inclusive. Tá? Então, essa história de que tem muita terra para pouco índio, ela é preconceituosa realmente, porque ela não leva em consideração a maneira de organizar a vida desses povos. Outra ideia equivocada, os índios são sustentados pelo governo? Né? Ora, o índio, gente, ele tem o mesmo direito que qualquer outro. Ele tem direito à carteira de trabalho, tem direito à Bolsa Família, principalmente quando ele vive na cidade. Então, ele não é um subcidadão, um cidadão de segunda categoria que não tem o direito que eu, que você, que qualquer outro cidadão brasileiro possa ter. Afinal de contas, ele também é um cidadão brasileiro. Então,
Essa ideia de que os índios são sustentados pelo governo é um outro preconceito que existe na sociedade, tá? E que não corresponde à realidade. Agora, é claro que existem situações que exigem um tratamento diferenciado. Por exemplo, o índio ele tem que ter uma educação bilíngue, para que ele seja educado de maneira que ele não perca o aprendizado e a língua que ele falava, a língua tradicional. Ele tem que aprender o português para se relacionar conosco, mas ele tem que aprender a sua língua carajá, a sua língua tupinambá, porque isso é parte do seu conteúdo, da sua vida. Ele tem que ter uma saúde que leve em conta as diferenças culturais que são próprias, inclusive a diferença na maneira de se relacionar com a natureza. O índio também, assim como todos os outros, ele pode ser preso, ele também responde processo, ele também ele é índio nos deveres e nos direitos. Tá? Então, é importante a gente ter clareza disso. A ideia do índio como alguém sustentado pelo governo, que tudo que ele faz é permitido, não é verdadeira, muito pelo contrário. Lugar de índio é no mato? Lugar de índio é onde ele quiser. Se ele quiser viver na aldeia, que fique na aldeia. Se quiser viver na floresta, que fique na floresta. E se ele quiser viver na cidade, que venha. Assim como nós também temos o direito de ir e vir, e podemos decidir na nossa vida que a gente vai morar lá na Amazônia se quiser um dia, que a gente vai morar no outro país se quiser um dia, isso vale para o povo indígena também. Tá? Agora, é uma pena que, né, na cidade ele vive em condições tão precárias como a gente vê, né, na periferia, por exemplo, de Campo Grande. Então, o lugar de índio é onde ele quiser, né? Mas a gente precisa trabalhar para que não sejam nessas condições desumanas que muitas vezes muitos povos pobres, né, têm no nosso país, que também essa é uma outra questão. Muitos índios vivem nas periferias da cidade em condições muito ruins. Os índios não construíram nenhuma obra admirável? Quem diz isso não conhece nada da cultura indígena. Não vê as coisas maravilhosas como que eles fizeram. Por exemplo, esse prédio aí, né, é de São Miguel, é um templo de pedra em São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul, né, e que foi feito pelos povos guaranis, na época das reduções indígenas. Tá? Se a gente olhar, nós vamos ver que tem muitas coisas que são produtos culturais e patrimônio imaterial que os índios deixaram para nós. Portanto, há muito o que aprender com os índios.